Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, na sequência deste discurso sobre a missão, nos alerta uma vez mais de que nós não somos maiores do que Ele. Para o discípulo, basta ser igual ao mestre, e para o servo, igual ao Senhor. Mas o discípulo e o servo não estão acima do mestre e do Senhor. Isso nos faz pensar, dizendo em palavras bem simples, a necessidade que a gente tem de sempre se lembrar que nós não somos Deus. Às vezes, olhando para a nossa realidade e um pouco pelos sonhos e aspirações das pessoas do nosso tempo, parece que as pessoas acham que podem viver sem nenhum problema, sem nenhuma lei, sem nenhuma regra, fazendo tudo conforme a sua vontade, fazendo da sua vontade a lei. Alguns chegam a equiparar os desejos e as vontades a direitos. Eu quero, é direito meu. Tudo que eu quero é meu direito. E não é assim que as coisas funcionam. Somente Deus, por ser onipotente, tem esta possibilidade de confundir sua vontade com a realidade. E mesmo assim, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu desejo de criar e de amar, de uma certa maneira, Deus ainda se limita na sua vontade. Por que digo que se limita? Porque Deus quis que o ser humano fosse livre. E para que o ser humano pudesse ter uma vontade de ser livre, Deus, de uma certa maneira, tem de segurar a sua vontade. Ele quer que a sua vontade seja cumprida na terra também pelos homens, mas livremente. Por ser onipotente, ele poderia impor, e neste caso o ser humano não teria liberdade nenhuma.
Mas Deus não quer apenas ser obedecido, quer ser amado. E para ser amado, ele deixa o ser humano livre para amar, não só para obedecer. Depois, Jesus, então, ainda falando sobre esse discurso da missão, falando das grandes dificuldades da missão, coisa que nós já ouvimos em evangelhos anteriores, vai se colocar para tranquilizar-nos, para dizer: não tenhais medo. 3 vezes ele diz: não tenhais medo. E eu interpreto de uma maneira simples, como compreendo, se for útil para quem me ouve, estas 3 exortações: não tenhais medo. Primeira, não tenhais medo deles, destes que vão perseguir, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Por isso, o que eu vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que eu digo ao pé do ouvido, dizei-o sobre os telhados. Eu resumiria esta primeira exortação, não tenhais medo, como sendo: não tenhais medo da verdade. Então, não há nada de encoberto que não seja revelado, nada de escondido que não seja conhecido. Isso não significa que não existam segredos que talvez a gente nunca vai descobrir, que não exista o mistério que é inacessível para nós, coisas que nós nunca saberemos. Apenas significa que para Deus não existe nada desconhecido, nada escondido. E, portanto, nós estamos diante de Deus antes de estarmos diante dos homens. As verdades dos homens, as ideias que eles concebem como verdade, estas todas caem por terra. Caem por terra porque não se sustentam diante de uma verdade maior. Eu posso querer que as coisas sejam de outra forma. Posso até me iludir, me enganar e até enganar os outros. Mas a verdade se impõe por ela mesma. É por isso que São Francisco de Assis dizia: o ser humano é o que é diante de Deus, nem mais e nem menos. E se nós temos consciência disso, eu digo consciência, não é nem conhecimento. Se nós temos consciência disso, não temos medo da verdade. Só tem medo da verdade quem prefere a mentira. Segunda exortação: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo do inferno. Eu diria, ou resumiria, por: não tenham medo da morte. O que significa isso? Será possível a gente não ter medo da morte? No sentido que penso o Evangelho nos quer dizer, sim. É claro que eu tenho medo de morrer. Claro que quando se aproximar o momento da minha morte, terei medo. É claro que toda vez que alguma coisa ameaça a minha sobrevivência, eu tenho medo. E é por isso que eu consigo sobreviver. Porque se a gente não tivesse medo de morrer, a gente morreria ainda pequeno. É exatamente porque a gente evita os perigos daquilo que pode ir contra a nossa vida que nós sobrevivemos. Mas aqui significa, num outro sentido: não tenhais medo da morte. Por quê? Porque a morte não é propriedade de um ou de outro. Eu até me lembro de uma passagem da vida, ou melhor, até da morte
de São Tomás Moros, que foi condenado à guilhotina pelo rei Henrique VIII, que quando ia para a guilhotina ia muito sereno e tranquilo. Então perguntaram a ele como é que ele poderia estar tão sereno, de uma certa maneira, aparentemente até alegre, indo para a guilhotina. E ele então perguntou: sabem qual é a diferença entre mim e o rei? Disseram não. Ele disse: é que eu vou morrer hoje. Ele vai morrer outro dia, mas também vai morrer. A morte, é por isso que não se pode pensar em morte como pena. Porque se a morte fosse pena, então teríamos de admitir que somos todos condenados, porque todos vamos morrer. Alguns podem matar, podem, diria, antecipar a morte de outro. Isso não significa que eles se tornam donos da vida, nem da própria. Então, quem tem consciência de que a morte faz parte da vida e de que a morte pode e deve ter algum significado, se a vida teve algum significado, então este não tem medo da morte neste sentido. Existe morte pior, a morte da alma. Terceira exortação: não tenhais medo. Depois de falar sobre alguns pardais que são vendidos por algumas moedas, mas que também estes estão nas mãos de Deus, Jesus diz: não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Eu diria: não tenhais medo da falta de sentido, da falta de valor. Porque se até alguns pardais que custam um pouquinho, mas que na verdade são criaturas de Deus e Deus cuida delas também, destas criaturas, como não haveria de cuidar de vós, que valem muito mais do que muitos pardais? Minha vida com Deus sempre valerá a pena. Não importa quantos anos eu viva, não importa quando eu morra, como eu morra, com Deus minha vida sempre terá valor, porque para Deus eu valho muito mais do que todas as outras criaturas que não são um ser humano, feitos à imagem e semelhança dele. Não tenhais medo, então, da falta de sentido, porque a vida de vocês vale muito para Deus, se é que vocês têm consciência de que são de Deus. Recapitulando: não tenhais medo da verdade, da morte, da falta de sentido. E por fim, Jesus se declara. Se declara como? Aquele que se declarar a meu favor, eu também me declararei a favor dele. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ter Jesus por advogado, ter o Filho de Deus por advogado, é o grande prêmio daqueles que tiveram coragem de ser suas testemunhas. Rezemos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.